Lucas, capítulo de número 1. Nós estaremos meditando hoje nos versículos 8, 9 e 10 deste capítulo fantástico do Evangelho segundo Lucas. Diz assim a palavra de Deus: E aconteceu que, exercendo ele o sacerdócio diante de Deus na ordem da sua turma, segundo o costume sacerdotal, coube-lhe em sorte entrar no templo do Senhor para oferecer o incenso. E toda a multidão do povo estava fora, orando a hora do incenso. Pai bendito, graça te damos pela tua palavra, pelo privilégio de podermos meditar na Sagrada Escritura. Pedimos ao Senhor que nos dê sabedoria, entendimento, para que possamos compreender tudo aquilo que estaremos meditando nessa noite. Fala conosco, Senhor. Instrui a tua igreja. É o que nós humildemente te agradecemos e te oramos em nome do seu Filho amado Jesus. Amém. Muito bem, irmãos, nós estamos meditando nesses versículos já há algum tempo, do capítulo 1, e Deus nos concedeu a graça de chegarmos até o versículos 8, 9 e 10. Hoje nós vamos nos aprofundar um pouco mais na Sagrada Escritura. Então Lucas, ele inicia seu evangelho dirigindo a Teófilo, um provável alto funcionário romano, explicando que ele está escrevendo uma narrativa ordenada dos eventos que ocorreram para que Teófilo tenha certeza das coisas que lhe foram ensinadas. É o que nós vimos nos versículos 1 ao 4 deste capítulo. Este prefácio do versículo 1 ao 4 estabelece a base para a precisão histórica e a autenticidade dos relatos que se seguirão e que Lucas, de forma muito sábia, relatou aqui nesses versículos que nós lemos. No versículo 5 ao 7, Lucas introduziu Zacarias e Isabel, descrevendo-os como um casal justo e irrepreensível diante de Deus, que obedecia todos os mandamentos e preceitos do Senhor. No entanto, apesar de sua piedade, eles enfrentavam grandes provações. Isabel era estéril e ambos eram avançados em idade, um fato que parecia trazer essa impossibilidade da realização do seu desejo de ter filhos. É o que nós vimos na semana passada. Este cenário de fidelidade em meio à adversidade parece o palco para os acontecimentos extraordinários que se seguem no versículo 8, 9 e 10, que nós vamos meditar hoje. Zacarias, apesar de sua tristeza pessoal e do aparente silêncio de Deus em relação à sua oração por um filho, continua a servir fielmente no templo. É nesse contexto de serviço devoto, mesmo em meio à adversidade, que Deus escolhe intervir de maneira surpreendente e sobrenatural, poderosa, na história de Zacarias e Isabel. E esse é a temática que nós estamos trabalhando aqui, meditando desde a semana passada. O Deus que intervém na história. Agora nós vamos examinar os versículos 8 a 10, onde
encontramos Zacarias desempenhando suas funções sacerdotais, oferecendo incenso no templo. E como esse momento de devoção e serviço torna-se o palco para uma intervenção divina que mudará a vida de Zacarias e Isabel, os personagens que nós estamos meditando aqui nesse capítulo, nesse início do capítulo 1. Esta passagem, essa perícope que nós estamos meditando, está cheia de significado e esperança. Revela não apenas a fidelidade de Deus, as suas promessas, mas também a importância da oração e da preparação espiritual para servir ao Senhor. Vamos explorar nesses versículos 3 pontos principais. Eu creio que hoje eu vou conseguir trabalhar somente o primeiro ponto, que é esses versículos 8, 9 e 10. E os demais nós vamos até o versículo 23. Mas, para que vocês possam saber como eu dividi, então, eu separei 3 temas principais nessa perícope até o versículo 23, que nós vamos ler durante as ministrações. Primeiro, o serviço fiel de Zacarias. É o primeiro ponto que eu acho que só vou conseguir meditar com vocês nesse ponto. O segundo ponto, a aparição do anjo. E o terceiro ponto, a resposta de Deus às orações. Então, são esses pontos que nós vamos meditar durante alguns dias nas nossas ministrações. Então, indo para o nosso ponto de número 1, serviço fiel de Zacarias, baseado nos versículos 8 ao 10. Bom, vamos ler novamente o versículo de número 8. Vai dizer assim, preste bem atenção no versículo. E aconteceu que, exercendo ele o sacerdócio diante de Deus, na ordem da sua turma, segundo o costume sacerdotal, coube-lhe em sorte entrar no templo do Senhor para oferecer incenso. Zacarias estava servindo como sacerdote, uma função de grande honra e responsabilidade. Nos dias de Zacarias, o número dos sacerdotes era extremamente grande. Havia muitos sacerdotes servindo a Deus naquele período. Um historiador, Flávio Joséfo, ele diz que havia cerca de 20.000 sacerdotes divididos em 24 turmas ou divisões sacerdotais. Cada divisão servia no templo 2 vezes por ano, durante uma semana em cada turno. Eu falei sobre isso na semana passada, estou dando uma revisada para que você possa entender o versículo 8. Devido ao grande número de sacerdotes, o privilégio de oferecer incenso no altar, que era uma das funções mais honradas e sagradas, era determinado por sortes. Eles tiravam sortes. Não sabemos como. Se era um palitinho, se eram nos dados. Eles tiravam sortes entre aqueles sacerdotes para saber qual deles é que iria entrar no santo lugar e oferecer então incenso diante do altar dos céus. E essa era uma das funções honradas e sagradas, e era feito um sorteio para cada sacerdote, para aquele turno de sacerdotes, para que um deles tivesse a oportunidade de servir a Deus no santo lugar. Isso era algo muito especial, porque
essa tarefa, ela seria feita pelo sacerdote escolhido uma vez na vida, porque eram muitos sacerdotes. Então tinha que fazer um rodízio, e essa oferta de incenso que era feita 2 vezes por dia, de manhã e à noite. Então eram feitos esses sorteios para saber quem iria ter a honra de entrar no santo lugar, pelo menos uma vez durante a sua vida. E diante disso, diante desses versículos e dessas informações, nós começamos a meditar, eu quero meditar com os irmãos, sobre alguns conceitos de responsabilidade. Conceitos de responsabilidade que nós conseguimos perceber nesses versículos 8 e 9. É interessante que essa escolha que caiu sobre Zacarias é uma oportunidade singular, é uma oportunidade única. A raridade de ser escolhido para oferecer incenso no altar enfatiza essa singularidade da oportunidade, essa raridade, essa oportunidade rara, muito especial para a vida dos sacerdotes que estariam trabalhando ali, ministrando ali. Para um sacerdote, essa era uma das mais sagradas e próximas oportunidades de se aproximar de Deus, porque no versículo 8 nós vemos que ele está exercendo um sacerdócio. Perceba, versículo 8: e aconteceu que, exercendo ele o sacerdócio. O que significa isso? Significa muito mais do que simplesmente cumprir deveres religiosos. Exercer o sacerdócio envolvia representar o povo diante de Deus e manter a pureza e a santidade do culto. Era algo muito especial. A oferta de incenso que Zacarias estava prestes a realizar era uma das mais sagradas e significativas tarefas sacerdotais, já que o altar de incenso ficava num lugar santo, perto do Santíssimo Lugar, perto do Santo dos Santos. Para que você possa entender isso, para que você possa entender como isso era muito especial, nós precisamos meditar sobre como era o templo. O templo de Herodes, como ele ficou conhecido, era também conhecido como o segundo templo, ou o templo que tinha essa estrutura tão fantástica, também conhecida como o Templo de Salomão. Claro que ele foi reformado ali por conta da destruição que foi feita no passado. Esse templo então foi reformado nos templos de Esdras e Neemias, nós já sabemos disso, e então deu-se lugar a esse templo suntuoso que o rei Herodes o Grande havia reformado. As dimensões do santo lugar, daquela dimensão, era cerca de 9 metros de comprimento, 4,5 metros de largura e 4,5 metros de altura. O santo lugar. Ele era separado do lugar santíssimo. O Santo dos Santos possuía um véu grosso e pesado que separava o lugar santo do lugar santíssimo.
E nesse lugar santo, quando o sacerdote entrava, quando Zacarias entrou para fazer o seu ofício sacerdotal, para fazer ali a oferta de incensos, à sua direita havia a mesa dos pães da preposição. E essa mesa, ela era feita de ouro, de madeira coberta com ouro. E continha 12 pães da presença, representando as 12 tribos de Israel. Do seu lado esquerdo estava o candelabro, o menorá. E esse candelabro era de ouro puro, com 7 braços, que ali então acendia-se aquelas velas e ele queimava o azeite de oliva puro, simbolizando a luz contínua da presença de Deus. E logo em frente estava então o altar de incenso, onde Zacarias iria fazer a oferta de incensos ali, situado em frente ao véu que separava o santo lugar do lugar santíssimo. E este altar pequeno, também revestido de ouro, era usado para queimar o incenso aromático, representando as orações dos fiéis subindo a Deus como um cheiro suave. Então é isso que Zacarias iria fazer. E é interessante perceber, quando nós começamos a estudar sobre isso, é que as paredes e o teto do lugar santo eram revestidas com placas de ouro. E refletindo, quando se acendia a menorá no lado esquerdo, aquela luz do candelabro refletia então um brilho dourado dentro de toda aquela sala. Eu quero que você visualize, por isso que eu estou falando dessas partes, para que você possa visualizar tudo, toda a cena que acontece. Então, de um lado, a mesa dos pães da preposição, o candelabro, o altar de incenso e tudo rodeado de ouro. E aquela luz brilhando, com tudo aquilo amarelo, aquilo glorioso. O piso era de madeira de cipestre e uma madeira resistente de alta qualidade, uma madeira finíssima. E o véu que separava o lugar santo do lugar santíssimo era feito de um tecido caro e espesso, decorado com querubins bordados naquele véu. Era algo muito suntuoso, era algo que refletia o poderio e a glória de Deus. O lugar santo representava um espaço de intercessão e comunhão com Deus, onde os sacerdotes desempenhavam rituais vitais para manter a santidade e a adoração contínua do povo de Israel. Embora não tão sagrado quanto o Santo dos Santos, o Santíssimo Lugar, era um espaço de reverência profunda e cuidado meticuloso, refletindo a santidade e a glória de Deus. Era esse lugar que Zacarias iria entrar. Lembrando a vocês o nosso ponto 1, para que fique na sua memória, nós estamos aqui falando sobre o serviço fiel de Zacarias e sobre o conceito dessa responsabilidade e a singularidade dessa oportunidade de entrar num lugar tão glorioso como esse. Os versículos 8 e 9 são versículos que são muito profundos. Sabendo que essa oportunidade poderia nunca se repetir, o sacerdote que era escolhido
realizava a tarefa com máxima reverência e preparação. Ele se preparava, ele entrava com muita reverência, com muito cuidado para fazer esse trabalho, para exercer o sacerdócio diante de Deus. Isso destaca a importância da santidade e da responsabilidade no serviço a Deus. E eu gostaria de meditar sobre essas coisas com vocês nessa noite. O serviço fiel, apesar da incerteza. Zacarias e outros sacerdotes serviam fielmente a Deus, mesmo sabendo que talvez nunca tivessem a chance de realizar essa função honrada. Eles serviam a Deus fielmente. Esse aspecto do serviço de Zacarias demonstra uma fidelidade e devoção que não depende da busca por honra pessoal, mas sim de um compromisso constante com o dever sacerdotal. Então, Zacarias, mesmo que ele não tivesse nunca a chance, nunca fosse escolhido, nunca as sortes tivessem caídas sobre ele para que ele entrasse no santo lugar, nesse lugar glorioso que eu falei, cheio de ouro para todos os lados, fazendo com que a oferta fosse entregue a Deus, receber essa honraria na sua vida, mesmo assim, mesmo não tendo essa oportunidade, ele servia fielmente a Deus. Perceba no versículo 8, volte os seus olhos para o versículo 8. E aconteceu que, exercendo ele o sacerdócio diante de Deus na ordem da sua turma, segundo o costume sacerdotal, segundo o costume sacerdotal, coube-lhe em sorte, então, entrar no templo do Senhor. Ele estava servindo a Deus, independente de ter essa oportunidade ou não. Interessante perceber isso, né? É muito interessante isso. Isso nos demonstra que a vida de um sacerdote envolvia muitas tarefas diárias que não eram tão honradas quanto oferecer incenso, como a manutenção do templo, o ensino da lei, os sacrifícios regulares que eram feitos todos os dias. Zacarias cumpria essas responsabilidades diárias com a mesma dedicação e zelo, mostrando que a verdadeira responsabilidade não se mede pela grandiosidade da tarefa, mas pela fidelidade no cumprimento do dever. Isso quer dizer que, independente de ele fazer uma tarefa honrada ou não, ele servia a Deus. Ele estava preparado para servir a Deus, dentro e fora do templo. Interessante isso, não é? É muito interessante. E isso nos dá um exemplo de humildade e serviço. Zacarias serve como exemplo de humildade, realizando suas funções sacerdotais com dedicação, independente de receber ou não uma tarefa honrosa. Ele não olhava para Deus, ele queria servir a Deus, simplesmente isso. Esse exemplo é um lembrete de que todos os aspectos do serviço a Deus são importantes e valiosos. Mesmo aqueles que não são vistos ou reconhecidos pelos outros, são importantes para Deus. Nós, como crentes, precisamos aprender isso. Zacarias demonstra isso. E ele demonstra uma
prontidão para servir. A prontidão de Zacarias para servir, mesmo sem a garantia de uma recompensa especial, reflete uma atitude de um servo fiel. Essa disposição é central para a liderança espiritual. Um líder espiritual tem que ter essas características. Mesmo que ele não tenha honrarias ou faça um serviço sem aparecer, ele deve ter na sua mente que ele está trabalhando para o Senhor. Essa é uma característica fundamental e central de um líder. Para esse conceito de responsabilidade é muito importante, não só para o líder, mas para todos os crentes em geral, onde o foco está no serviço fiel e não no reconhecimento pessoal. O foco está no serviço fiel a Deus, independente de onde ele esteja trabalhando, e não no reconhecimento pessoal. Nós não estamos aqui trazendo para os nossos dias, trabalhando, pregando, limpando a igreja ou fazendo qualquer outro trabalho na igreja para o nosso crescimento ou reconhecimento pessoal. Não estamos fazendo isso. Nós estamos focados no serviço fiel ao rei. E é isso que Zacarias estava fazendo. Ele estava, versículo 8 de novo, e aconteceu que, exercendo ele o sacerdócio, as suas funções sacerdotais, todas as funções, diante de Deus, na ordem da sua turma, junto com aqueles que estavam ali ordenados para trabalhar no templo naquele momento, naquela semana, segundo o costume sacerdotal, coube-lhe em sorte entrar no templo. Ele entrou porque Deus escolheu. As sortes quem comandam é Deus. Deus escolheu ele para que ele entrasse naquele lugar. As sortes caíram sobre Zacarias. Ele não entrou no santo lugar porque ele era o melhor sacerdote. Não. Ele entrou porque Deus escolheu. Interessante. E, diante disso, eu faço algumas perguntas para vocês. E para mim também. Perguntas para a nossa reflexão sobre o serviço fiel a Deus. Que é isso que Zacarias estava fazendo. Primeira pergunta para a sua reflexão. Você serve a Deus com a mesma dedicação quando as suas orações não são respondidas? Você serve a Deus da mesma maneira? Quando você ora, anos a fio, e Deus não responde essas orações, você continua servindo a Ele da mesma maneira? Pois era assim com Zacarias. Zacarias continuou a servir fielmente no templo, mesmo sem ter recebido um filho. Uma oração que ele e Isabel provavelmente faziam há anos. Com certeza. Qual casal casado, legalmente, que está morando há anos juntos, que não vai orar por filhos? Provavelmente, Zacarias e Isabel oraram muito por um filho. E as orações deles não tinham sido respondidas. Anos se passaram, ao ponto de chegarem a uma idade, no versículo 7, se você voltar um pouquinho, vai dizer que no finalzinho do versículo 7, ambos eram avançados em idade. Isso nos desafia a refletir nossa própria fidelidade e perseverança no serviço a Deus. Independente de nossas circunstâncias pessoais, devemos permanecer
fiéis a Deus no trabalho que exercemos para o Senhor. Uma segunda pergunta para a nossa reflexão: em suas atividades diárias e ministeriais, você busca a aprovação de Deus ou a aprovação dos homens? A motivação de Zacarias era agradar a Deus, não alcançar reconhecimento humano. Então, nós devemos refletir sobre as nossas próprias motivações e buscar direcioná-las para a glória de Deus. Trabalharmos para a glória de Deus e não para o nosso reconhecimento próprio. É isso que nós aprendemos aqui com esses versículos 8 e 9. Uma terceira pergunta que eu faço a você, diante de tudo isso que nós já meditamos até aqui: você está disposto a servir a Deus em tarefas que podem nunca ser notadas ou reconhecidas pelos outros? Você está disposto a trabalhar no anonimato e ninguém nunca saber o que você fez para Deus? Só Ele, mas ninguém. Você está disposto a fazer isso? O serviço de Zacarias ao oferecer incenso no templo foi uma tarefa de grande responsabilidade e honra. Mas não era algo que trouxe fama ou reconhecimento entre as pessoas. Pergunte-se: você está disposto a realizar tarefas humildes e essenciais para o reino de Deus, mesmo que não sejam visíveis ou reconhecidas publicamente? Você está disposto a isso? Nós estamos aqui com Bíblias em nossas mãos. Muitos homens de Deus gastaram suas vidas simplesmente copiando as Escrituras e nós nem sabemos quem são. Nem sabemos. Não sabemos quem essas pessoas são. Eles escreveram nos mosteiros, escondidos, para que mantivesse o texto bíblico intacto, para que ele pudesse chegar nas suas mãos. E nós não sabemos quem são. Essas pessoas fizeram um trabalho no anonimato. Os seus nomes não foram registrados nem na Escritura, muito menos na história humana. São servos e servas de Deus que nós só vamos conhecer quando estivermos na glória. Mas essas pessoas trabalharam no anonimato, trabalharam como Zacarias, trabalharam para Deus, independente se eles estavam diante dos holofotes ou não. É importante o crente pensar sobre essas coisas, meditar sobre essas coisas. Como você reage? É a última pergunta dentro desse âmbito aqui do tema, dentro desse tema. Como você reage quando é escolhido para uma tarefa importante ou honrosa? Você se lembra de que Deus é quem dirige tudo? A escolha de Zacarias para oferecer o incenso foi resultado de um sorteio, como eu falei. Mas, na verdade, foi Deus quem providenciou aquele momento específico na história. Deus é quem controlou as sortes para que caíssem sobre Zacarias. Pois Ele controla tudo. Ele controla todos.
Nós precisamos então refletir sobre as ocasiões em que somos escolhidos para algo significativo e lembrarmos de que Deus está no controle de todas as coisas, guiando os acontecimentos para cumprir o seu propósito, não para evidenciar o nosso nome, a nossa inteligência ou qualquer outra coisa. Não. Se você foi escolhido para algo grande, isso é para glorificar o nome de Deus, não o seu. São essas lições que nós aprendemos desses versículos 8 e 9. Estas perguntas nos desafiam a examinar nossas próprias vidas e motivações no serviço a Deus. Por que, se você quer servir a Deus, por que você quer servir a Deus? Muita gente que nos visitou aqui, que visitou a nossa pequena igreja, que não tem estrutura nenhuma, vieram até aqui, olharam para a estrutura, talvez, uma conjectura minha, talvez pensaram assim: aqui não vou aparecer, aqui eu não vou crescer, aqui se fizer uma filmagem com essa madeira aqui, com essa madeira aqui atrás, não vai ficar bom no Instagram. Talvez algumas pessoas pensaram assim. Pessoas que poderiam trabalhar muito num lugar como esse, numa igreja como a nossa, que é carente e que precisa de pessoas qualificadas para trabalhar, para fazer com que o reino de Deus avance cada vez mais. Diante de versículos como esses, de uma ministração como essa, nós precisamos meditar sobre isso. O exemplo de Zacarias nos ensina que o foco deve estar na fidelidade a Deus e não no reconhecimento pessoal. Diante desses versículos 8 e 9, possamos servir ao Senhor com integridade e devoção, como Zacarias fez, confiando que Ele vê nossos corações e nos recompensa no seu tempo perfeito. Ele nos recompensa. Por isso nós precisamos confiar em Deus e continuar trabalhando. Esse aqui é o meu objetivo na plantação dessa igreja. Quando eu comecei a plantação da igreja, só com a minha família pregando, e eu preguei ali mais ou menos um ano e pouquinho só para eles, eu não estava querendo ser reconhecido por ninguém. Simplesmente eu queria fazer a vontade de Deus. Trabalhar para Deus. Fazer com que a palavra de Deus se espalhasse no nosso bairro, iniciando pela minha família. É interessante que Lucas, ele prossegue no versículo 10, ele diz o seguinte: e toda a multidão do povo estava fora, orando a hora do incenso. A oferta de incenso era acompanhada por uma multidão de pessoas piedosas orando nos pátios do templo. Então, quando Zacarias entra para fazer aquela oferta de incenso, várias pessoas estavam do lado de fora, orando também, orando para que ele apresentasse essa oferta de incenso. Lucas enfatizou a oração mais do que qualquer um dos escritores do Evangelho. Esta referência do versículo 10 à oração é a primeira referência que Lucas faz nesse Evangelho. O incenso que Zacarias iria apresentar simbolizava as orações subindo a Deus. E
Isso reflete a verdade que nós encontramos no Salmo 141, versículo 2. Eu vou ler para a gente ganhar tempo, que vai dizer assim: suba a minha oração perante a tua face como incenso, e as minhas mãos levantadas sejam como sacrifício da tarde. Isso quer dizer que as nossas orações, oração daqueles que vão com fé diante de Deus, que creem em Deus, que têm intimidade com Deus, são ouvidas e aceitas por Deus como um perfume suave. E isso indica o valor da oração comunitária. É o que acontece no versículo 10. E toda a multidão do povo estava fora, orando a hora do incenso. No tempo de Zacarias, muitas pessoas piedosas se reuniam nos pátios do templo para a oferta diária do incenso, que simbolizava as orações acendendo a Deus. A presença do povo orando junto no templo nos lembra da importância da oração comunitária. E o que significa essa oração comunitária? A oração comunitária une os corações dos fiéis, criando uma forte ligação espiritual e uma atmosfera de adoração coletiva. E, diante disso, eu faço a você mais uma pergunta, baseada no versículo 10. Uma única pergunta no versículo 10. Você valoriza a oração comunitária e a participação na vida da igreja como uma expressão de serviço a Deus? Você valoriza essa oração comunitária? Essa participação de estar envolvido em oração com a igreja? Nos momentos em que a igreja se reúne, você valoriza isso? Porque essa é uma das características que salta desse versículo 10. E toda a multidão do povo estava fora. Essa palavra multidão do povo, Lucas quer trazer à mente dos seus leitores, é uma multidão, Não de qualquer povo, é uma multidão de crentes piedosos que estão buscando a face do Senhor, que estão buscando a presença de Deus em oração. Então eles se reúnem do lado de fora do templo, enquanto o sacerdote Zacarias está fazendo o seu ofício, está exercendo o sacerdócio diante de Deus. O povo então está fazendo uma intercessão, está intercedendo junto com Zacarias. Isso é algo importantíssimo. A presença do povo orando junto no templo destaca essa importância da oração comunitária. Considere a seguinte questão: como você valoriza e participa das orações e reuniões da igreja, sabendo que isso nos une os corações e eleva as orações da igreja como uma doce fragrância diante de Deus. Você precisa ponderar sobre isso. Você precisa valorizar essa oração comunitária. Diante de tudo isso que nós vimos nos versículos 8, 9 e 10, eu tenho algumas aplicações para que você possa meditar mais, se aprofundar mais. As aplicações
tem o intuito de você meditar, refletir e aplicar na sua vida. Primeira aplicação: fidelidade nas pequenas coisas. Assim como Zacarias servia fielmente no templo, somos chamados a ser fiéis nas pequenas coisas em nossa vida e ministério. Cada ato de serviço, por menor que pareça, é significativo aos olhos de Deus. É significativo. Eu não posso desprezar as pequenas coisas que fazemos para Deus. Tudo isso é significativo aos olhos de Deus. Uma segunda aplicação: responsabilidade sem esperar por reconhecimento. Muitas vezes somos chamados a servir sem reconhecimento e sem honra. Não seremos honrados por ninguém. E algumas das vezes não vamos receber nem obrigado. Nem obrigado. Você precisa ter em mente isso. Que essa responsabilidade, esse trabalho, trabalhar para Deus sem esperar reconhecimento. O exemplo de Zacarias nos encoraja a realizar nossas responsabilidades com dedicação, sabendo que Deus vê e valoriza a nossa fidelidade. Foca aqui. Colossenses capítulo 3, versículo 23 e 24, vai dizer assim: e tudo quanto fizeres, fazei de todo o coração, como ao Senhor e não aos homens, sabendo que recebeis do Senhor o galardão da herança, porque a Cristo, o Senhor, servis. A Cristo, o Senhor, servis. Nós devemos ter isso em mente, essa responsabilidade, sem esperar reconhecimento humano. Sem esperar nenhum reconhecimento. Uma outra aplicação para a gente prosseguir e caminhar para o término: preparação e excelência. É o ponto que eu deixei aqui para a nossa meditação. Preparação e excelência. Quando temos a oportunidade de servir em papéis de destaque, devemos nos preparar diligentemente e realizar a nossa tarefa com excelência, reconhecendo a grande responsabilidade que nos foi confiada. Então, se eu vou exercer alguma função, algum trabalho na igreja, eu preciso me preparar para fazer com excelência. Se eu for pregar, preciso estudar. Preciso me dedicar ao estudo para que eu possa ser um bom pregador, um bom professor. Se eu vou fazer qualquer outra coisa na igreja, eu preciso também estar preparado para isso. Se eu vou cantar, tocar, tudo isso, eu tenho que ter preparação e excelência. Mesmo que eu fique no anonimato. Porque eu estou fazendo não para homens, mas para Deus. E a última aplicação: unidade na oração, baseada no versículo 10. Unidade na oração. A oração comunitária fortalece a unidade entre os crentes. Por isso que nós oramos juntos. Oramos na consagração pela manhã, no domingo. Oramos na quarta-feira, porque essa oração comunitária fortalece a unidade entre os crentes, encorajando-nos uns aos outros e elevando uma doce fragrância a Deus. Quando nós nos reunimos para orar, é isso que Deus recebe, uma doce
fragrância das nossas orações. Será que Ele quer receber isso? Essa pergunta fica para você. Quando oramos juntos, nossas orações demonstram nossa fé e confiança na providência de Deus. Quando eu convido o irmão, vamos orar. Vamos estar juntos orando. Ore por essa causa. Eu estou demonstrando que a minha fé é compatível com a sua e que nós dois, ambos, juntos, num propósito de oração, estamos confiando na providência de Deus. É esse o objetivo da igreja, orar juntos. É a minha conclusão e eu encerro. O exemplo de Zacarias e a raridade de ser escolhido para oferecer incenso no altar nos ensina sobre a importância da fidelidade, humildade e responsabilidade em nosso serviço a Deus. Zacarias era um homem assim. Era um homem fiel, humilde e responsável pelas coisas de Deus. Ele não negligenciava as coisas de Deus. Nem ele, nem o povo que estava orando fora junto com ele. Mesmo quando somos vistos ou honrados, nossa devoção e serviço diário são preciosos aos olhos de Deus. Nossas orações e atos de adoração devem ser como um incenso. E o sacrifício da tarde, que foi o horário em que Zacarias apresentou seu sacrifício, na oração da tarde, no incenso da tarde, subindo a Deus como uma oferta agradável, uma oferta que Ele espera dos crentes. Ele espera essa oferta. Nesse período aqui, era no período da manhã e no período da tarde. E os piedosos estavam lá, apresentando a oferta, o sacerdote e o povo orando de manhã e de tarde. Nós devemos pegar esses exemplos e aplicar na nossa vida diária. Nossas orações vão subir a Deus como uma oferta agradável. Devemos orar com sinceridade e pureza e adorar com todo o nosso ser e depender completamente de Deus. Quando nós nos reunimos para orar, esse é o ponto também máximo aqui nesse versículo 10, quando nós estamos nos reunindo para orar, nós estamos completamente dependentes de Deus. Nós estamos dizendo isso. Nós somos dependentes do Senhor. Se o Senhor não agir ao nosso favor, nada podemos fazer. Zacarias era um homem assim. Era um homem que buscava a presença de Deus, não buscava os holofotes, e quando ele foi escolhido para essa honraria, ele não ficou cheio de pompa. Ele simplesmente fez o seu trabalho. Fez o que era para ser feito. E o nome de Deus foi glorificado naquele lugar. Essas são lições importantes que nós, como crentes, devemos meditar, pensar sobre essas coisas e começar, então, a ter novas atitudes. São as aplicações que eu trouxe aqui. Se você anotou, os medite em casa.